Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar o nosso estudo sobre o segredo da unidade. Ontem aprendemos que por meio de Cristo, Deus deseja unir a família da terra e também unir a família da terra com a família do céu. Hoje eu quero analisar com você um pouquinho mais sobre a estratégia, o plano de Deus para esta unificação, que é o plano de salvação. Vamos ler aqui alguns textos de Efésios. Vou ler para você Efésios no capítulo 1. Vou ler para você dos versos 3 ao 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus, por meio de Cristo, nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, especialmente com a bênção da salvação em Cristo. Por causa do uso da palavrinha predestinação aqui, muitos cristãos sinceros acabam interpretando que Deus predestina alguns para se salvarem e outros para se perderem. Porém, se lermos atentamente o texto, nós perceberemos algumas coisas. Primeiro, Deus não predestina pessoas aqui em Efésios 1, ele predestina o plano de salvação. Deus elaborou um plano para salvar o ser humano. E qual é esse plano? Que sejamos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. O verso 5 de Efésios 1 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então a predestinação aqui ocorre do plano de salvação. Ele nos predestina para que, ao aceitarmos a salvação, façamos parte da família de Deus como filhos. Outro detalhe interessante, no verso 4 diz que Deus escolhe, e podemos também usar o termo predestina, diríamos assim, o tipo de caráter que os salvos terão. Efésios 1,4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Perceba, aqui é uma predestinação quanto ao tipo de caráter que os salvos terão, ou seja, serem santos e irrepreensíveis perante Deus. Então, se lermos Efésios 1, 4 e 5 com atenção, perceberemos que Deus predestina o plano de salvação, ou seja, que aquele que crê em Jesus seja recebido como filho de Deus, e ele também elaborou, predetermina o tipo de caráter que ele quer que os justos tenham quando aceitarem a Cristo como Salvador. A salvação, mesmo que nem todos venham a se salvar, porque nem todos aceitarão a salvação, ela é oferecida de forma universal. Então, o oferecimento universal da salvação já torna inviável uma predestinação arbitrária de algumas pessoas e de outras não. Em João 3,16 é dito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Não diz que Deus amou só aos predestinados. Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é muito fácil de ser entendido. Diz que Deus ama ao mundo inteiro, ou seja, oferece a salvação para todos, mas que nem todos serão salvos, porque a salvação é para quem crê em Jesus. O Espírito Santo desperta a fé e desenvolve a fé em colaboração com o trabalho do ser humano de se colocar diariamente nas mãos de Deus. É por isso que em Romanos 2,4 é dito que o Espírito Santo, que Deus nos conduz ao arrependimento, ou seja, ele nos auxilia e não nos obriga ou predestina para nos arrependermos sem o mínimo de vontade. Mesmo que o nosso livre-arbítrio seja corrompido e que precisemos de Deus para exercer esse livre-arbítrio da forma correta, nós não perdemos totalmente o livre-arbítrio. Mesmo o livre-arbítrio sendo corrompido, podemos permitir que o Espírito Santo nos auxilie, não nos obrigue a tomarmos melhores decisões. Portanto, os que perderem a salvação não se perderão porque Deus os predestinou para se perderem. Deus predestinou que todo aquele que aceitar a Jesus seja filho de Deus
e se pareça com Jesus, mas ele não predestinou quem irá para o céu e quem irá para o lago de fogo. É uma heresia acreditar na dupla predestinação. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um ótimo dia para você ou uma ótima noite, tarde, não importa o momento que esteja ouvindo. Agradeço por sua companhia e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.